objetivo de dimensionar a importância do advento e da popularização da rede mundial de computadores, internet, especialmente a partir dos anos 1990, enquanto força motriz de profundas mudanças sociais, muitos autores comparam a digitalização à invenção da impressão tipográfica e à industrialização, enquanto inovações tecnológicas disruptivas. Nas duas últimas décadas, o mundo se tornou cada vez mais digital. A vida social, inclusive, e o trabalho, mesmo sem mencionar um rol de profissões que desapareceram ou que surgiram, pode-se dizer que o mundo do trabalho foi impactado significativamente com a digitalização, especialmente no que diz respeito à produção, ao armazenamento e ao acesso à informação. Acesso à informação. Direito fundamental inscrito na Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º, incisos 14 e 33. Artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2. Artigo 216, parágrafo 2º. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
Um acordo regional é, na verdade, um tratado internacional, um tratado celebrado entre estados ou entre estados e organizações internacionais, mas que vai ter uma abrangência regional. Quando a gente pensa em tratado, a gente pode pensar num tratado, um acordo celebrado por todos os países ou por organizações internacionais, das quais participam vários membros, ou organizações internacionais ou mesmo estados de uma determinada região. Então é um acordo que vai ficar limitado àquele espaço geográfico. A celebração de um tratado é sempre um ato muito complexo. Então o que acontece? Geralmente a gente tem duas etapas nesse processo, a assinatura e depois a ratificação. Isso acontece, e depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte, é porque em alguns tratados a gente precisa da participação do Congresso Nacional, no caso do Brasil. Quando a gente pensa num tratado que precisa de assinatura e ratificação, o ato de assinar o tratado é um ato muito importante, embora não gere a vinculação imediata. Por quê? A vinculação só vai acontecer quando ocorrer a ratificação, mas desde a assinatura, o Brasil já tem um compromisso com aquele conteúdo, então ele tem que agir de boa fé e não pode frustrar os objetivos daquele tratado. Então a assinatura ela vai ter esse efeito político de indicar para a comunidade internacional que o país está comprometido, que vai buscar a ratificação, é o que se espera daquele tratado. O que é o processo de ratificação? Qual é a lógica da ratificação? Como o próprio nome indica, ele é uma confirmação. Se você pensar naquela separação clássica das funções do Estado, você vai perceber que a função de legislar, de criar normas, de inovar no cenário jurídico, não compete ao chefe do executivo, que é quem de fato vai celebrar um tratado. Então, para equilibrar ou reequilibrar essa estrutura, toda vez que o chefe do executivo vai propor a criação de uma norma a partir da celebração de um tratado, ele não vai poder fazer isso sozinho. Ele vai precisar consultar o seu legislativo, que é quem de direito, ou quem tem essa função principal, de inovar no cenário jurídico. Então, o processo de ratificação nada mais é do que o procedimento que garante esse reequilíbrio toda vez que o chefe do executivo ele vai celebrar um tratado dessa forma e inovar no cenário internacional. Quando a gente pensa num tratado sobre direitos humanos, o processo de ratificação ele ganha um toque especial, dada a dimensão e a natureza, né, do próprio tratado. A Emenda Constitucional 45 incluiu lá no artigo 5º da Constituição um rito especial para o processo de ratificação dos tratados que versam sobre direitos humanos. E ao passar por esse rito especial, esse tratado sobre direitos humanos, ele vai receber o status de emenda à Constituição. Perceba que eu não disse que ele é Constituição, mas que ele vai ter essa força de emenda à Constituição. Então, quando a gente pensa nesse tratado sobre direitos humanos que passa por esse rito, a particularidade que ele vai ter é de receber esse status diferenciado quando ele for incorporado no ordenamento jurídico interno. Com essa característica especial de ter essa força de emenda à Constituição, o tratado ele vai ser recepcionado num patamar hierarquicamente superior, então ele não vai ser alterado facilmente por meio de uma legislação. Porque perceba que quando a gente trata desse cenário, da incorporação dessas regras, se ela é incorporada como uma lei ordinária, ela poderia, pelo menos no âmbito interno, sem pensar na responsabilidade internacional, ser modificada por uma outra lei ordinária. Agora, quando ela é incorporada com forças de emenda à Constituição, para alterar isso internamente, a gente precisaria de uma emenda à Constituição que vai ter aquele rito especial, que é o mesmo que foi estabelecido para esses tratados. Então, só para a gente lembrar, a gente está falando de uma votação em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, com uma aprovação por ter 3/5 em cada um desses turnos. A legislação constitucional não estabelece nenhuma regra específica sobre interstícios sobre esses turnos, isso fica a cargo do regimento interno, e aí as próprias casas vão deliberar do momento político mais apropriado para realizar esses turnos, podendo inclusive acontecer a quebra do interstício a depender da demanda e da urgência do assunto. O Acordo dos CASU é um acordo que vem sendo acompanhado aqui pela Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima já há alguns anos. Por mais que agora a gente esteja numa etapa mais avançada, que é o processo de ratificação, houve todo um esforço prévio de elaboração, de negociação desse acordo, desse tratado. E nesse contexto o Brasil teve um papel protagonista. Então, assim, um primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é exatamente essa importância nossa na elaboração do texto, né? Embora agora a gente esteja nessa parte mais avançada, na concepção do acordo houve um papel do Brasil, porque, na verdade, assim, o acordo, voltando às suas origens, né, ele traz, bom, primeiro que ele é um primeiro acordo regional, ele tem esse caráter de ser um acordo regional muito importante, então ele tem um pouco essa cara da América Latina e do Caribe,
que é tradicionalmente uma região muito violenta, né? Uma região que apresenta muitos perigos e ameaças para defensores ambientais, ativistas de direitos humanos, meio ambiente. Então ele está ali na interseção entre essas duas grandes áreas, meio ambiente e direitos humanos, que são áreas nas quais o Brasil tem uma sociedade civil muito atuante, né? Movimentos organizados constituídos, com pautas muito relevantes em termos de representatividade. E num país com tantas desigualdades como o Brasil, esse acordo ele se reveste de particular importância, porque ele também faz com que seja mais um instrumento que dá voz, né, e eventualmente poder para que as pessoas que tradicionalmente, estruturalmente são submetidas a situações de injustiça, elas possam usar mais este mecanismo para tentar buscar, né, ter acesso à justiça, ter acesso à informação. Então, o papel do acordo também é um papel suplementar de reforçar direitos e garantias que, em tese, muitas delas já estão contempladas no arcabouço doméstico, Constituição Federal de 88 e outros, mas por se tratar de mais uma obrigação do Estado brasileiro, uma vez ratificado, isso serve para reforçar esses canais de interlocução e de acesso, né, a uma série de instrumentos e ferramentas. Então, a questão de ser um instrumento de fortalecimento da participação social inclusiva é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que um outro aspecto relevante é de fortalecer a lei de acesso à informação, porque é algo que a gente já tem no nosso ordenamento nacional, porém, quando você tem essa obrigação internacional, você cria ali a possibilidade, momentos ali de enfraquecimento, por assim dizer, né, do cenário de implementação de uma lei, como a Lei de Acesso à Informação. Você tem garantias internacionais que acabam meio por reequilibrar esse direito, esse instrumento. Então, reforçar domesticamente a partir de um acordo internacional é um dos grandes ganhos, eu vejo, desse instrumento. Sou o diretor do Departamento de Patrimônio Genético, que é responsável pela implementação do Sistema Nacional de Acesso ao Patrimônio Genético e aos Conhecimentos Tradicionais Associados e a repartição justa e equitativa dos benefícios que são oriundos do uso desse patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados. Então, de imediato, quando falamos dessa política de acesso aos conhecimentos tradicionais, estamos falando de acesso à informação. Informação essa que foge dos instrumentos convencionais de proteção da informação, do sigilo e dessas relações mais utilitaristas, né, da informação, o que gerou uma demanda, primeiro no nível internacional, por conta da Convenção sobre Diversidade Biológica, que reconhece esse direito a povos indígenas e comunidades tradicionais, o direito de negar o acesso a essa informação, a esse conhecimento tradicional associado. Ele gerou um verdadeiro desafio, que é justamente como você garante o acesso a uma informação que tem uma natureza distinta das informações convencionais que, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento tecnológico estão acostumados a utilizar, que é uma informação que você pode restringir, né, a propriedade, o acesso a ela por meio de instrumentos de propriedade intelectual, né, como patentes, em que a informação está disponível, mas o uso dessa informação num produto, num processo, ele está condicionado. Da mesma forma, assim como essa Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi internalizada, né, por diversos marcos legais, mas que hoje é regulado pela Lei do Patrimônio Genético, ela nos traz esse desafio, que é a garantia desse direito à negativa do uso de uma informação. Ao mesmo tempo que é uma legislação que parte da premissa que toda informação lá é pública, né, e que aquilo que é sujeito de proteção, algum tipo de sigilo, ela tem que ser manifestada, né? Então isso gera um paradoxo, né, que é
permitir ou não o acesso a uma determinada informação, proteger ou não uma informação dos dados abertos, dos dados públicos que devem ser disponibilizados como regra das informações que constam no sistema de patrimônio genético. Como eu comentava, a Convenção sobre Diversidade Biológica ela é do ano de 1992 e o Brasil, desde então, ensaiou algumas tentativas de regulação dessa relação entre pesquisadores, empresas de um lado, povos indígenas, comunidades tradicionais do outro, e a biodiversidade no meio como sendo uma fonte de inovação para produtos e processos. O Brasil passou por uma primeira experiência regulatória extremamente burocrática, que se pautava na regulação de processos, ou seja, um pesquisador que tivesse uma ideia sobre o uso de um recurso genético, ainda que não fosse conhecimento tradicional, tinha que cumprir com uma série de exigências burocráticas antes mesmo de começar a pesquisa. E passamos agora, num novo modelo, à regulação de resultados, que a rigor ao patrimônio genético, essa informação de origem genética, né? No fim das contas, quando a gente fala de acesso a patrimônio genético, também estamos falando de acesso à informação. A informação que se encontra no DNA, no RNA dos seres vivos e que são fontes de inovação para produtos e processos que depois serão, né, de uma forma ou de outra, patenteados e comercializados. Então, houve sempre essa lógica de você regular os processos e passamos a uma lógica da regulação dos resultados. Ou seja, como eu dizia, o acesso à informação ele é aberto conforme, né, se você observar termos e condições. Ou seja, se antes de você publicar algum resultado da sua pesquisa, ou seja, uma informação que você gere, você tem que compartilhar essa informação por meio do sistema eletrônico do SISGEN. Se você vai gerar uma inovação, uma patente, por exemplo, você também tem que partilhar essa informação por meio do sistema, né, do SISGEN. E se você for comercializar um produto gerado a partir do uso da informação genética ou do conhecimento tradicional associado, você deve notificar e repartir os benefícios conforme as obrigações da lei. Na primeira experiência regulatória do Brasil, da época da medida provisória, o conselho que tomava decisões sobre a política, o CGEM, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, ele era um órgão restrito ao governo. Então, basicamente, apenas órgãos públicos participavam desse processo de tomada de decisão e a sociedade civil como um todo, povos indígenas, povos comunidades tradicionais, agricultores familiares, acadêmicos, né, institutos de pesquisa, organizações conservacionistas e o próprio setor privado não tinham a mesma incidência que o Estado brasileiro nesses debates. Então, uma particularidade do processo de negociação da lei foi justamente a articulação dos diferentes setores da sociedade, povos indígenas, academia e empresas, em pressionar para que o Conselho de Gestão, nessa nova modalidade, contemplasse a participação da sociedade civil. É um instrumento extremamente poderoso de garantia do acesso à informação para as pessoas interessadas naquele tema. Uma vez que o Conselho passou a ter representações da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Agropecuária, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências, de povos indígenas, povos comunidades tradicionais e agricultores familiares, o acesso à informação, o acesso às decisões que são tomadas e às discussões que antes, no primeiro momento, ficariam relegadas apenas a órgãos públicos, hoje, com essa participação e com a criação de instrumentos, câmaras, né, que funcionam como caixas de ressonância dos anseios da sociedade, a gente pode dizer que essa lei tem como um modelo diferenciado a garantia não só do acesso à informação, mas da participação direta dos interessados na construção das informações depois que estarão acessíveis, né, ao público geral. Então, é uma legislação que nasce em grande medida pela articulação da sociedade civil em querer garantir essa participação direta na tomada de decisão das políticas públicas que interferem em seus direitos e seus deveres. Falando um pouco da relação, né, do Acordo de Escazú com a Convenção de Diversidade Biológica, uma das coisas que eu acho interessante ressaltar é que a Convenção de Diversidade Biológica ela teve o papel de reconhecer o papel dos povos indígenas e das comunidades locais para a conservação biológica. Para dar para eles, a partir desse reconhecimento, um status de poder estar participando das tomadas de decisão
e das legislações nacionais precisarem colocar isso em prática, colocar eles como parte do processo de tomada de decisão sobre a conservação da diversidade biológica, sobre a conservação dos seus territórios. Na última convenção das partes da Convenção de Diversidade Biológica, que foi a 15ª, foi adotado o novo marco global da biodiversidade, que são as metas para 2030 e os objetivos para 2050, né, de longo prazo. E dentre essas metas, uma das metas, que é a meta 22, ela fala muito da questão do acesso à informação e do acesso à justiça por uma ampla diversidade de públicos, incluindo, né, em especial, o público dos povos indígenas e das comunidades locais. Eu vou ler essa meta aqui para vocês. Então, a meta 22. Lograr a participação e representação plena, equitativa e inclusiva, efetiva e com perspectiva de gênero dos povos indígenas, das comunidades locais, nas tomadas de decisão e seu acesso à justiça e à informação em matéria de diversidade biológica, respeitando suas culturas e seus direitos sobre temas, os territórios, os recursos e os conhecimentos tradicionais, assim como a participação das mulheres e das meninas, meninos e população jovem, e as pessoas com deficiências, assegurando proteção plena dos defensores dos direitos humanos e ambientais. Fica muito explícito para mim a necessidade de que você só consegue conservar a biodiversidade se você estiver conservando os territórios e as pessoas, as culturas que são parte daquele território, né, que ao longo de milênios e séculos foi quem contribuiu para essa diversidade biológica toda existir ou continuar existindo, né? Então eu vejo nessa meta um ponto de encontro muito grande entre a Convenção da Diversidade Biológica e o Acordo de Escazú, que eu acredito que é uma necessidade grande do Brasil, né? O Brasil tem uma necessidade grande da gente estar pensando a proteção dos direitos humanos vinculada com a proteção dos territórios dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais. Então, para mim, faz todo sentido essa junção, né, dos dois instrumentos internacionais, esse ponto de conexão aí. Do ponto de vista político, o Acordo de Escazú foi uma das pautas da agenda de 120 dias. Foi uma das primeiras entregas, a gente pode até falar agenda de 90 dias, né? A agenda dos 3 primeiros meses do governo do presidente Lula. Houve uma avaliação aqui por parte, né, da assessoria internacional do MMA, que foi levada à ministra, de que essa era uma das iniciativas que poderiam ser retomadas com relativa facilidade do ponto de vista de processo, porque, enfim, o Brasil já assinou o acordo em 2018 e nós fizemos consultas prévias, né, ao Ministério dos Direitos Humanos, ao Ministério de Povos Indígenas e ao Ministério das Relações Exteriores, que são junto com o MMA, né, os 4 ministérios mais diretamente envolvidos nesse processo, e todos eles manifestaram assim, um grande interesse em retomar o processo. Então havia um alinhamento político considerável para que essa fosse uma pauta prioritária dos 3 primeiros meses, os 90 dias do novo governo federal, que é quando, de certa forma, aproveita-se um cenário político inicial ali de ímpeto, de poder né, representativo da nova administração federal, que, né, assim, tem ali, está imbuída ali de uma representatividade democrática forte, né, dentro de um governo de coalizão. Então, no primeiro momento, ele é fundamental para fazer avançar as pautas estratégicas. E eu acho que é muito simbólico que o Acordo de Escazú esteja nessa pauta dos 90 dias, porque né, essa pauta ela representa um dos esforços de reconstrução dos canais democráticos e participativos que a gente tem no Brasil. Do ponto de vista político, é uma perda muito grande. O Brasil ele até se atrasou em relação a outros países da região, porque nesses últimos 4 anos foram anos de paralisia desse processo. Claro que o processo de ratificação ele costuma levar algum tempo, mas se você pegar os principais tratados, a maior parte deles não demora tanto tempo para avançar.
porque parte do pressuposto que ali no processo de negociação, de desenho do acordo internacional, os negociadores brasileiros já tenham tido a capacidade e a oportunidade de manifestar eventuais sugestões, né, questões preocupantes. De certa forma, a ratificação ela não demora tanto, geralmente porque ela já traz ali implícita a possibilidade de ajustes no desenho do mecanismo internacional. Nesse contexto, foi muito importante a participação da ministra Marina Silva na COP2 de Escazú, em Buenos Aires. Foi um evento em que estivemos presentes com a participação da ministra Marina, os ministros do Uruguai, o Uruguai em particular, né, teve um papel importante também na presidência, na preparação da COP2, a Argentina que sediou o processo, e o Brasil levou a seguinte mensagem, de que nós não queremos mais ser partes observadoras do processo. Então a ideia é que de agora em diante sejamos partes ativas desse acordo, inclusive ajudando na sua implementação. E prova disso claro, assim, agora, né, foi enviado ao Congresso Nacional, assim, o papel do Executivo Federal ele fica mais limitado, mas ainda assim é importante que os sinais políticos reforcem, não só para a sociedade civil, como para o próprio Parlamento, a necessidade de tratar do assunto com a maior prioridade possível. Por isso que nós, que estamos na presidência pro tempore do Mercosul, atualmente, sinalizamos como um dos temas prioritários da presidência brasileira, no caso, nos debates entre os ministros de meio ambiente do Mercosul, a inclusão do tema